do segundo ano, tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados? Se você precisar sair de casa, lembre de usar a máscara. Lave sempre suas mãos e escolha aí um lugar bem confortável para que você possa assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos usar hoje: o caderno ou a folha para registrar a aula, folhas coloridas, e dessa vez tem que ser a folha inteira, ou um quadrado, uma folha cortada em quadrado, certo? Não dá para ser os retalhos, não. Lápis, borracha, lápis de couro, canetinha, tesoura e cola. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você. Antes de começar o tema de hoje, vamos recordar a aula passada que o tema foi contribuições de diferentes grupos africanos, afro-brasileiros e quilombolas. Conhecemos algumas personalidades afro-brasileiras, como a Enedina Alves Marques, que foi engenheira, Dulcineia Novaes, que é uma jornalista, a Laudelina Campos Melo, que é uma ativista sindical e doméstica, a Carolina Maria de Jesus, uma escritora, Chiquinha Gonzaga, compositora, pianista e regente, Vicente Moreira Freitas, artífice em obras, os irmãos Rebouças, engenheiros, o André Rebouças e o Antônio Pereira Rebouças Filhos, Palminor Rodrigues Ferreiras, o Lápis, cantor e compositor popular paranaense, o Alfredo da Rocha Viana Filho, o Pixinguinha, músico e compositor. Também na aula passada nós aprendemos sobre a ancestralidade, que relaciona-se com a história e a memória de comunidades e grupos humanos. Tem a ver com os antepassados, a história de vida e o autoconhecimento dos indivíduos. A cultura africana, ela valoriza as culturas orais, as fontes históricas orais, respeitando os anciões e os griots, que são as pessoas mais idosas e sábias. E falamos também dos griots, que na África são considerados bibliotecas vivas da tradição oral de vários povos africanos. O griot é responsável por guardar e transmitir oralmente, pela fala, a história do seu povo. A palavra griot designa os contadores de história, os cantores e poetas populares que vivem na África, certo? E vamos para o tema de hoje. A Vivi veio nos falar que nós estamos na aula 28 e o tema é direitos e responsabilidades na família. Então pegue o seu caderno ou a sua folha e vamos registrar a aula. Coloque a data que você está assistindo essa aula, aula 28, história, e o tema, direitos e responsabilidades na família. Eu vou aguardar você fazer.
E a Vivi veio nos falar como iremos começar hoje. Vamos recordar os direitos das crianças lendo uma poesia. Esse tema a gente já estudou no ano passado, mas ele é tão importante que nós vamos revê-lo esse ano, certo? E essa poesia se chama Direitos da Criança e foi escrito por Dai Viana. Vamos ler? Escute com atenção o que agora vou falar. Toda criança tem direitos que eu já vou apresentar. Tem direito à saúde, cultura e educação, conviver com os coleguinhas, brincar e ter muita diversão. Tem direito a ter uma casinha, roupa e comida quentinha. Criança tem que ser respeitada, independente da cor ou raça. Criança tem que ser protegida, não sofrer abuso nem exploração. Criança precisa, acima de tudo, de amor e educação. Então, hoje, crianças e adolescentes são reconhecidos como sujeitos de direito, ou seja, assim como os adultos, têm direitos e garantias fundamentais que devem ser asseguradas, como ter saúde, educação, convivência, lazer, moradia, alimentação, ser respeitada em qualquer situação. Criança tem que ser protegida, ter amor e muita educação. E olhe lá o que a Vivi veio nos dar de ideia. Vamos procurar no dicionário o significado da palavra direito? Então trouxe aqui o meu dicionário, já marcadinho, que vem nos dizer que direito é quem segue as leis e os bons costumes, justo, correto e honesto, de acordo com os costumes, as normas morais e éticas. Então, tudo isso é direito. O que é certo, o que é justo, o que é correto, de acordo com a lei, certo? Lembram disso? Disso nós estudamos no ano passado também. E também aprendemos uma coisa que a Vivi veio relembrar. Todo direito corresponde um dever. Então agora vamos ler uma poesia com os deveres da criança. Essa poesia se chama Deveres da Criança e também foi escrita por Dai Viana. Vamos ler? Criança também tem deveres. Preste agora atenção. Tem que respeitar o próximo, aos professores, pais e irmãos. Tem que ter responsabilidade, fazer toda a sua lição, ser bondoso, amável e paciente, cuidar bem da higiene e também do meio ambiente. Tem que obedecer às leis e as regras respeitar. Deve ajudar as pessoas sempre que precisar. Os deveres devem ser garantidos por todos os cidadãos. Criança precisa ser criança, não pode haver exploração. Então, com essa poesia, nós aprendemos que toda criança tem dever de respeitar as outras pessoas, pais, responsáveis, professores e parentes. Eu acho que todo mundo tem que ter respeito. Que tem o dever também de fazer a lição e ser bem educado, que deve cuidar de si mesmo, da sua higiene e do meio ambiente, no lugar onde vive. Deve obedecer às regras e ajudar as pessoas quando elas precisarem. E vou ser bem sincera, tem outros deveres, mas que não estão escritos aqui, certo? Olhe lá a ideia da Vivi. Agora vamos procurar no dicionário o significado da palavra dever. Também trouxe marcadinho aqui, ó. Dever, obrigação de fazer alguma coisa imposta por lei, pela moral, pelos usos e costumes ou pela própria consciência. Ou seja, dever é aquilo que a gente faz, deve fazer por lei, pela moral, mas que faça bem para nossa consciência, certo?
e a Vivi veio nos propor uma atividade. Vamos fazer uma atividade? Observe a imagem e a situação, classificando se é um direito ou um dever. Então vai aparecer uma imagem e uma palavra ou uma frase que a representa. E você deve apontar se aquilo é um direito ou um dever, que também vai estar escrito na tela, certo? Vamos lá? Saúde e bem-estar. A Organização Mundial da Saúde definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não é apenas a ausência de uma doença ou de uma enfermidade. Pensando nisso, será que saúde é um direito que está escrito de azul ou é um dever que está escrito de verde? O que você acha? Direito ou dever? Se você falou que é um direito, acertou. Ter atendimento médico, psicológico, odontológico, mental, entre outros, é um direito de todas as crianças. Vamos para outro? Estudar. Estudar é o ato de obter conhecimento. Será que estudar é um direito ou um dever? O que você acha? Se você falou que é um dever, acertou. Estudar é um dever de toda criança e também de quem quer obter conhecimento. Outro. E a educação? Educação é o processo de facilitar o aprendizado, a aquisição de conhecimento. Será que é um direito ou é um dever? Se você falou que é um direito, acertou. É um direito com o objetivo de desenvolver o cidadão. Isso com o apoio do Estado, da sociedade e da família. E amor? Isso não quer dizer namorado. Criança não tem que namorar. Mas sim o amor de gostar muito, de querer o melhor para outra pessoa. E será que o amor é um direito ou um dever? Se você falou que é um direito, acertou. Receber amor, carinho, cuidado é um direito de toda criança. Respeitar os familiares. Isso até vimos na poesia. Mas, ao meu ver, temos que respeitar todas as pessoas. E será que isso é um direito ou um dever? Se você falou que é um dever, acertou. Acho que respeito é uma palavra bem importante em todos os momentos. E é um dever nós respeitarmos os outros. Respeitando os outros, também somos respeitados. E uma boa higiene. A higiene pessoal diz respeito a manter o seu corpo limpo, saudável, ter uma boa higiene. Será que isso é um direito ou um dever? O que você acha? Se você falou que é um dever, acertou. Mesmo você que é criança, tem que ter um cuidado com o seu corpo. Como, por exemplo, como aparece ali na imagem. Lavar as mãos, tomar banho, jogar o lixo, o rejeito no lugar certo, praticar esportes, escovar os dentes e ter uma boa noite de sono. Tudo isso ajuda a ter uma boa higiene e cuidados com o seu corpo. Então já conseguimos definir alguns direitos e alguns deveres. E olha lá o recadinho que a Vivi vem nos dar. As crianças têm direito a uma vida digna dentro do grupo familiar. Os pais são o primeiro elo na hora de garantir o direito da criança a uma família, protegendo-a, assegurando uma correta educação, desenvolvimento e velando pela sua saúde, segurança e moral. Mas uma família não significa somente que existam laços de sangue, mas sim em ter um nome ou um lar, requisitos fundamentais para ser uma criança e não cair na discriminação social.
Então a família, seja ela de sangue, ou seja, parentes, familiares ou até mesmo de coração, que são os amigos, que são as pessoas que cuidam das crianças. Por exemplo, muitas crianças moram em abrigos. Elas não estão ali com os seus familiares de sangue, mas estão com as pessoas que cuidam delas. Então acabam se tornando a sua família. Na família, a gente encontra as pessoas que devem garantir os direitos da criança. E a Vivi veio lembrar de algo bem importante. Na família, é importante que cada pessoa contribua para que a convivência seja agradável e que todos colaborem uns com os outros. Uma atitude que deve estar presente na vida, na rotina da família, é a colaboração. Olhem lá a imagem. Atualmente, nós temos diferentes constituições de famílias. Famílias que têm pai, mãe e filhos. Famílias onde as mulheres chefiam a casa. Famílias onde os homens que comandam a casa. Tem famílias até com os responsáveis que são bem idosos. Às vezes as crianças moram com os avós. São diferentes tipos de famílias, mas o respeito, o amor, a ajuda mútua tem que estar sempre presente. É importante que todos façam a sua função em casa, que ajude e colabore na organização da casa. E a Vivi veio nos falar que nós vamos fazer um jogo de pontuação. Para isso, você deve escrever no seu caderno. Jogo de pontuação, tema família. E numerar do número 1 até o número 8. Você vai fazer só isso. Depois eu vou fazer uma pergunta e você vai responder do número 1 ao número 8 para a gente contar quantos pontos você vai fazer, certo? Eu vou aguardar você fazer. Então vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta e você vai marcar sim ou não. Somente sim ou não. Aí no seu caderno, pensando nas atividades e no comportamento que você tem em casa, junto com a sua família. Vamos lá? O que eu faço em casa? Em casa, você arruma a sua cama? Se for sim, lá no número 1 você vai escrever sim, que está aqui em azul. Se for não, lá no número 1 você vai escrever não, que está em verde, certo? Escreveu aí? Vamos para a próxima?
faço em casa? Em casa, você ajuda seus familiares, como por exemplo, estender a roupa. Escreve lá no seu caderno no número 2. Se sim, é o que está em azul, se não, o que está em verde. Já escreveu? Pensou aí? Registrou? Vamos para o número 3. O que eu faço em casa? Você respeita as pessoas mais idosas? Então escreva lá no seu caderno no número 3. Ou sim ou não. Já escreveu? Ah, tá pensando ainda. Então escreve lá sim ou não. Vamos para a pergunta número 4. O que eu faço em casa? Você ajuda seus familiares na limpeza da casa? Seja varrendo ou passando aspirador? Então escreve lá no número 4. Sim ou não? Já escreveu? Vamos para o número 5. O que eu faço em casa? Em casa, você estuda? Faz suas lições? Escreve lá no número 5. Sim ou não? Vamos para o número 6. Em casa, você ajuda seus familiares a organizar a casa, como aparece ali na imagem. Tirar o pó dos móveis, colocar as coisas nos lugares. Escreve a resposta no número 6. Sim ou não? Já escreveu? Ainda não? Vamos rapidinho para a gente terminar. Agora sim. 7. O que eu faço em casa? Em casa, você brinca? Escreva lá no número 7 se sim ou não. Agora a última pergunta. O que eu faço em casa? E quando está nas horas das refeições? A louça que foram usadas, você ajuda a arrumar ou até mesmo coloca para lavar ou até ajuda a lavar ou a secar essa louça? Escreve lá na resposta no número 8. Sim ou não? Escreveu? Terminou? Agora eu quero que você faça o seguinte. Você vai contar quantas vezes você marcou sim. Conta aí. Contou? Vamos ver os resultados? Se você marcou 1 ou 2, a Vivi ficou bem tristinha. Você precisa melhorar. Se você marcou 3 ou 4, ainda não tá legal. A Vivi até ficou pensativa, pensando que dava para ajudar um pouquinho mais. Se você marcou 5 ou 6, a Vivi já ficou feliz. Agora, se você marcou 7 ou 8, você deixou ela muito feliz. Ela adorou sua colaboração na família. Parabéns! E olha o que a Vivi veio nos falar. Os sentimentos e as emoções são informações que todas as pessoas são capazes de sentir nas mais diferentes situações que vivenciam. Hoje em dia, uma das maneiras utilizadas para demonstrar sentimentos ou emoções são os emojis. Você sabe o que é um emoji? Até estudamos isso no ano passado, né? Emojis são símbolos que representam uma ideia, uma expressão e até sentimentos e emoções. Podem ser bichinhos, pessoas, mãozinhas, lugares, modos de locomoção, objetos e até carinhas. E é sobre as carinhas que nós vamos falar hoje. Olha a ideia da Vivi. Observe as fotografias de diferentes situações familiares e expresse seus sentimentos e emoções usando as carinhas de emojis. Aqui eu vou colocar o meu sentimento, o que eu penso de cada fotografia, de cada situação ali retratada. É claro que o seu pode ser diferente. Vamos lá? 2 fotos. Vou começar com essa daqui, ó. Pia cheia de louça. Isso me deixa muito irritada. Se cada pessoa que usa uma louça
lavar, vai ficar tudo melhor e não vai ter essa bagunça. E a outra imagem? Olhem lá a carinha que eu escolhi. Como podemos ver, né, na outra imagem, todos os familiares, independente se é mãe, pai, o responsável lavando louça, isso me deixa feliz. E essas outras duas fotos? A primeira aqui, ó, casa bagunçada. Isso me deixa brava, com raiva. Ainda mais que quem bagunçou pelo jeito não está ajudando a arrumar. Agora, todos juntos, ajudando a organizar, a limpar a casa, isso me deixa com um emoji de satisfação. E essas duas fotografias aqui, essas duas situações. Criança fazendo birra, isso me deixa com carinha assustada, com muita vergonha. Coitadinho dessa mãe, fico pensando nisso. Agora, uma criança legal, bem educada, isso me deixa muito feliz. Mais duas fotos. Olhem lá, briga na família, isso sempre me deixa triste, chego até a chorar. Agora, uma família feliz, reunida, isso me deixa com carinho, com olhares apaixonados. Olha a ideia da Vivi. Vamos fazer uma atividade utilizando os emojis para identificar nossos sentimentos. Para fazer essa atividade, nós vamos usar os seguintes materiais: papel sulfite branco ou colorido, lápis de escrever, lápis de cor ou canetinha, cola, tesouro. Eu vou dar um minutinho para você deixar tudo pertinho de você, certo? Vamos fazer um marcador de página para usarmos nos nossos cadernos ou até mesmo nos livros. Eu até trouxe aqui o livro que eu estou lendo, ó. E dentro também está marcado a página, certo? Então nós vamos precisar de uma folha. Como eu falei, uma folha inteira ou quadrado. Esse daqui está em retangular, então eu vou precisar recortar. Vou dobrar daquela maneira que a gente faz sempre. Essa parte aqui vou recortar porque a gente não vai usar. Guarda que a gente pode usar para outra aula. Então, se eu abrir, ó, tem um quadrado. Vamos voltar para a forma de triângulo. Agora eu preciso dobrar no meio. Vai ficar um triângulo menor. E agora eu preciso abrir de novo. Agora esses cantos eu vou juntar aqui no meio, na linha do meio. De um lado, assim, e do outro também. Certo? Agora eu vou abrir. E essa parte de cima eu vou dobrar para baixo. Mas aqui, se você ver, tem duas partes. Eu preciso dobrar uma só. Então, pego a de cima e dobro lá embaixo. Vai dar bem certinho na dobra, ó. Certo? Ó. Aqui, dobrei.
Agora, eu podia só dobrar, mas nós vamos recortar em forma redonda. Então, um truque para que não desmanche é que a gente passe cola. E nós vamos passar cola nessa parte aqui de baixo e nessa outra, certo? Cola nas duas partes. Agora eu vou dobrar, só que eu não vou colar toda, eu vou abrir e colar lá dentro, ó. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Dobro, abro e colo lá dentro. Já está quase pronto, só que eu quero forma redonda. O que eu vou fazer? Eu trouxe aqui um pires, você pode usar também um copo. Nós vamos marcar esse pires aqui, o redondo, o círculo, certo? Com um cuidado. Essa parte aqui de cima eu não posso recortar, porque se eu recortar, vai desmanchar e não vai dar certo o meu marcador. Então, coloca bem encostadinho lá em cima. Pega o lápis. Ó, vai acabar marcando em cima dos ladinhos e embaixo. Assim. Certo? Então, ó, viram que essa parte aqui nem marquei? É a parte que eu não posso recortar. E agora, vamos recortar em cima da linha. Olha aqui, ó. E agora eu vou desenhar o emoji que eu quero. Eu já sei o que eu vou desenhar aqui. Você já imaginou qual emoji que é, né? E pronto! Já fiz o marcador do livro, ó. É o mesmo que eu tenho aqui. Ó, daí é só colocar e marcar o livro. Eu vou dar um tempo aí para você fazer o seu marcador de livro com o emoji, certo?
então, já fez os seus marcadores em forma de emoji? Eu gostei tanto que eu fiz vários. E como eu gosto de ler, vou usar bastante. Quantas coisas nós aprendemos sobre direitos e responsabilidades, direitos e deveres. E vamos continuar falando desse tema nas próximas aulas, certo? E por hoje, a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!